Olá, você que acompanha a programação Ultrafarma em todo o Brasil. Este é o programa Presença de Deus, levando até você uma palavra de conforto, uma palavra de esperança e fazendo com que você perceba cada vez mais a presença de Deus em sua vida, através de uma caminhada frutífera de oração. A oração é o melhor caminho para fazermos o nosso encontro com Deus. Eu sou o Padre Rubens da Cruz, administrador da Basílica Santuário do Senhor Bom Jesus, na cidade de Guape, litoral sul de São Paulo. E nestes minutos que seguiremos juntos, queremos nos aproximar mais de Deus. Queremos fazer com que sua presença seja mais constante, não só neste momento, mas em todo o seu dia. Ao longo deste momento de oração, deste programa, você pode enviar através do número de WhatsApp que está aparecendo no seu vídeo, a sua mensagem, o seu pedido de oração, a sua dúvida de fé, de tal forma que a gente possa manter também com você um contato direto, um contato mais próximo. Este número que está aparecendo no seu WhatsApp e você falará diretamente conosco. Estamos percorrendo um caminho tratando sobre as diversas formas de oração. Já passamos por muitas formas de oração, a última delas falamos sobre as formas de oração ligadas à Eucaristia, portanto, a Santa Missa, as visitas ao Santíssimo Sacramento. E agora eu gostaria de tratar, não só neste programa, mas nos próximos programas, a respeito de uma forma de oração, de um sacramento que as pessoas geralmente fogem ou desconversam quando a gente trata deste assunto, que é exatamente a confissão ou o conhecido sacramento da reconciliação. Então, neste programa, nós vamos tratar a respeito deste tema e também nos próximos, de tal forma que participar deste sacramento tão importante da vida da Igreja possa favorecer também a tua caminhada de oração. Vamos invocar a presença de Deus para que façamos um bom momento de oração, um bom momento de reflexão. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Esta meditação sobre a confissão terá como versículo norteador aquilo que Jesus diz no Evangelho de São João: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Como eu dizia há pouco, aos católicos que desejam levar uma vida espiritual, uma vida de oração a sério, de tal forma a alcançar uma maior maturidade, uma melhor compreensão da fé, da cristandade, do que significa ser cristão, discípulo de Jesus de fato, é recomendado a prática deste sacramento, a vivência deste sacramento da reconciliação, da confissão, com uma maior frequência, com uma maior continuidade, né? Por períodos, por momentos onde sempre se faça necessário, não deixar passar muito tempo, não deixar que os pecados vão se acumulando até virarem uma bola de neve, enfim. A confissão frequente é recomendada pela Igreja, apesar de o Catecismo da Igreja, o Código de Direito Canônico orientarem que é necessário que o cristão comungue ao menos uma vez ao ano e, consequentemente, se confesse ao menos uma vez ao ano. Mas nós sabemos, pela nossa prática de vida, pela nossa vivência,
que a confissão realizada uma vez ao ano é muito pouco para o ritmo de vida que nós levamos. Como eu disse, a confissão ela é um dos 7 sacramentos, é chamada também de reconciliação ou penitência, e foi instituído pelo próprio Jesus, após a sua ressurreição, aparecendo aos discípulos que estavam fechados com medo dos judeus. Jesus primeiramente vai lhes dar o dom da paz e em seguida ele vai dizer: recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles serão retidos. Isso está lá no capítulo 20 do Evangelho de São João. Então é o próprio Jesus, é o próprio Cristo, como dom da sua ressurreição, que institui o sacramento da reconciliação. O sacramento da reconciliação está intimamente ligado com a ressurreição de Jesus, exatamente porque a ressurreição do Cristo é sinal da nossa salvação, assim como o perdão dos nossos pecados. É impressionante que Jesus tenha dado este dom à sua igreja para que se atualizasse, para que se fizesse sempre presente o perdão dos pecados que Ele nos concedeu na sua cruz. Algumas pessoas vão questionar: mas eu vou me confessar com o sacerdote? Ele é tão pecador quanto eu, às vezes ele é pior do que eu, como um homem pecador, e eu vou me confessar com ele? Sim, foi assim que Jesus deixou no seu testamento, foi assim que Jesus deixou o mandato, que os discípulos perdoassem os pecados. Mas Jesus, Ele não queria simplesmente facilitar o perdão dos pecados através da instituição deste sacramento, um dos 7. Ele queria fazer algo além de simplesmente perdoar pecados. Por isso, nós podemos dizer que a confissão, ela é um canal de vida divina, é uma forma de obtermos vida e vida plena, vida em abundância, como diz Jesus. Para entender esse muito mais que Jesus desejava através do sacramento da reconciliação, a gente, em primeiro lugar, precisa lembrar que todo sacramento, não só o da penitência, mas todos os sacramentos, eles são uma fonte de graça, eles são canais por meio dos quais Cristo concede a graça do Espírito Santo. Todos os sacramentos são sinais da presença real do Espírito Santo naqueles que os recebem. E Jesus vai dizer lá no Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 10, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Por isso, quando a gente esquece dessa realidade de que o sacramento é uma graça, que o sacramento ele traz a presença do Espírito Santo de forma mais forte, de forma mais plena em nossas almas, em nosso coração, aí a gente vai esquecendo essa realidade e vai associando os sacramentos e até mesmo o sacramento da reconciliação a quando a gente tem necessidade. Então, por exemplo, eu só vou me confessar se eu tiver um pecado muito grave porque eu quero continuar a comungar. Quando a gente tem esse pensamento limitado, esse pensamento pequeno, que a confissão está ligada somente ao poder ou não comungar, a gente ignora que esse sacramento tão importante, ele foi instituído pelo próprio Cristo, não só para perdoar os nossos pecados, como eu disse. Se fosse só isso, seria uma noção muito limitada, muito pequena. Mas os sacramentos, incluindo-se o da reconciliação, são uma forma de favorecer a nossa intimidade, a nossa união, a nossa proximidade com Deus, para que a gente possa viver melhor o amor de Deus, para que a gente possa se fortalecer cada vez mais, para que a gente possa amadurecer na vida e também na fé. Então, como eu disse, o sacramento da reconciliação é muito mais do que um simples perdão dos pecados.
O Catecismo ele traz um texto muito antigo a respeito da confissão e diz assim: toda a força da penitência reside no fato de ela nos reconciliar na graça de Deus e de nos unir a Ele com a máxima amizade. Ou seja, é um sacramento da amizade. Deus é aquele amigo que a gente quer ter sempre muito próximo e por isso a gente não quer que nada afaste, destrua essa relação. Então a penitência é um dos caminhos mais eficazes de nos mantermos unidos a Deus, de nos mantermos unidos aos irmãos, cumprindo o mandamento do amor a Deus e aos irmãos, como o próprio Jesus nos pediu. Os bons católicos, eles recorrem o quanto antes ao sacramento da reconciliação. Como eu disse, assim que eles têm consciência de terem cometido um pecado grave, um pecado mortal, que afeta esta relação com Deus, que afeta essa relação com os irmãos, ele tão logo procura o sacramento da reconciliação para recuperar a graça de Deus que foi perdida, para ter Deus mais próximo, para ter Deus mais presente na sua vida, na sua caminhada. Então a gente, como eu disse, não espera muito tempo para isso, não fica enrolando, né? Mas busca sempre o quanto antes, busca sempre que for necessário. Além disso, o bom católico, o bom cristão, ele se confessa com frequência. Alguns necessitam da confissão semanal, outros quinzenal, outros mensal, mas não é bom que a gente também espere muito tempo. E também é saudável, é salutar que nas nossas confissões a gente, apesar de não ser necessário, também inclua aqueles pecados que são chamados pecados veniais, os pecados do dia a dia. São pecados que não nos privam da graça de Deus habitualmente. Porém, muitas vezes, esses pecadinhos pequenos vão se acumulando, vão se tornando cada vez mais corriqueiros e acabam se tornando porta de entrada para males maiores, para pecados maiores. Então, como eu disse, nós temos pecados que são mais graves e pecados mais leves. E nós queremos falar um pouquinho a respeito destes pecados, que são os pecados mais graves, né, que devem ser confessados necessariamente. Vai nos dizer o Catecismo da Igreja Católica no número 1493. Aquele que quiser obter a reconciliação com Deus e com a Igreja, deve confessar ao sacerdote todos os pecados graves, que ainda não confessou e de que se lembra, depois de examinar cuidadosamente a sua consciência. E ainda no número 1497, o mesmo catecismo diz: a confissão individual e integral dos pecados graves, seguida da absolvição, continua sendo o único meio ordinário de reconciliação com Deus e com a Igreja. Esta é a doutrina da nossa Igreja, esta é a base da nossa fé. Não foi a Igreja que instituiu desta forma, mas foi o próprio Cristo, como eu disse lá no início, como dom, como presente, a partir da sua ressurreição. Então, Cristo nos concede a paz, nos concede o Espírito Santo e nos concede a possibilidade de reconciliação, de perdão dos pecados. Então, após a gente lembrar desses dois pontos do Catecismo da Igreja Católica, seria também necessário a gente recordar que a confissão não é algo que simplesmente apaga o pecado e pronto, né? Não é simplesmente isso. A confissão, além de conferir o perdão dos pecados, ela também restitui o que a Igreja chama de graça santificante. O estado de graça, aquilo que nós perdemos pelo nosso pecado, aquele afastamento que nós tivemos de Deus, quando nós estamos próximos, muito unidos a Deus, com o nosso coração limpo, com o nosso coração purificado, nós dizemos que estamos em estado de graça.
Nós dizemos que portamos a graça santificante, ou seja, nós estamos nos santificando, nós estamos nos salvando. E quando nós nos afastamos de Deus, quando nós pecamos, nós nos afastamos desta graça que nos santifica e nos salva. E esta graça é sempre devolvida quando nós participamos do sacramento da confissão. Mas antes de falarmos propriamente da confissão dos pecados mais graves, antes de falarmos propriamente da confissão sacramental, eu queria deixar um recado muito importante, muito especial a você que está em casa e nos acompanha e reza conosco neste momento. Nós estamos nos aproximando do dia 20. Dia 20, na Ultrafarma, é o dia do genérico mais barato. Se você economiza de verdade comprando na Ultrafarma, através do site ultrafarma.com, neste dia do genérico mais barato, todo dia 20, você economiza ainda mais. Os descontos são incríveis, vale a pena você conferir. Acesse ultrafarma.com. Então, durante todo o dia 20, você vai encontrar os medicamentos que já são baratos na Ultrafarma, ainda mais baratos. E além de economizar de verdade comprando na Ultrafarma, você também está apoiando estas iniciativas de oração, de evangelização, a transmissão das Santas Missas e tantas outras iniciativas sociais que a Ultrafarma promove, pois parte da arrecadação, parte da renda, do lucro da Ultrafarma é destinado também a apoiar a evangelização e tantos outros projetos sociais que o Sr. Sidney Oliveira apoia. Então, acesse ultrafarma.com e confira. Dia 20, dia do medicamento genérico mais barato. Então, voltando aqui ao nosso tema, nós estamos falando a respeito da confissão sacramental. Nós estamos falando a respeito da graça sacramental, como eu disse, graça santificante, estado de graça. E no que consiste esta graça sacramental? Basicamente, são duas coisas. A primeira delas, junto com o perdão dos nossos pecados, nós recebemos um auxílio divino, uma ajuda divina muito especial, que vai nos ajudar a lutar, a combater os nossos pecados, as nossas tentações. Vai nos ajudar a evitar cometer novamente aqueles pecados, cair de novo nos mesmos erros. Nós somos fracos, nós somos limitados, e é pela graça sacramental que nós conseguimos lutar, é com a ajuda de Deus. Sozinhos nós não podemos nada, nós precisamos dessa ajuda de Deus para lutar contra os nossos erros, contra os nossos limites. Então a primeira coisa é reconhecer-se limitado, reconhecer-se necessitado da graça de Deus, e pela confissão nós recebemos esta ajuda, este auxílio necessário. Santo Tomás de Aquino, além disso que eu disse agora, ele também vai ensinar que depois de uma confissão bem feita, contrita, cheia de vontade de mudança, cheia daquela dor de amor, o penitente, ele sai do confessionário tendo na alma um grau elevado da graça de Deus, muito maior do que o convencional. Um grau elevado de caridade, de amor, um grau muito maior do que aquele que ele tinha até mesmo antes de cometer um pecado grave. Isso porque Deus nos restitui, através do sacramento da confissão, Ele nos renova totalmente, Ele nos restitui a sua graça totalmente, em abundância. Eu vim para que todos tenham vida, nós dizíamos desde o início. Então, a graça é restituída em abundância. Por isso que é importante a gente se confessar com frequência, com verdade de coração, com fervor, porque nós recebemos essas duas graças muito importantes quando nos confessamos. E se você achar que nada disso é suficiente ou que não é bem assim, eu convido você a olhar nas Sagradas Escrituras, no Evangelho de São Lucas, aquela que é chamada a parábola
do filho pródigo. O Papa Francisco e vários outros teólogos, eles costumam chamar essa parábola não de um filho pródigo, mas a parábola do Pai misericordioso. E eu acho que essa expressão, parábola do Pai misericordioso, ela se aplica muito bem a esta meditação que nós estamos fazendo a respeito da confissão. Isso porque o rapaz abandona o pai, o rapaz despreza seu pai, o rapaz cai na gandaia, cai na vida, ele esbanja tudo e ele termina numa miséria total. Uma miséria que era não só material, vamos lembrar que ele estava comendo até a lavagem dos porcos para conseguir se alimentar, mas também uma miséria espiritual. Aquele filho que tinha tudo na casa do seu pai, ele vira um farrapo humano. E ele resolve voltar ao seu pai, ele resolve voltar ao pai e pedir perdão. E na cabeça dele, esse pedido de perdão vai ser seguido por uma concessão do pai, que ele permaneça na casa, mas como o último, como o pior dos empregados. Ele não tinha grandes pretensões ao pedir perdão ao pai. A situação dele era tão triste, tão degradante, que para ele bastava ser o pior dos empregados do pai, que já seria a grande coisa. Então ele toma essa iniciativa, ele vai. E qual é a atitude do pai? O pai fica alegre, o pai fica radiante, ele vai ao encontro do filho, ele se lança no pescoço do filho, ele o abraça, ele o cobre de beijos. E depois, em seguida, nós conhecemos bem o texto, ele vai mandar que se coloque um anel no seu dedo, sandálias nos pés, devolva-lhe o manto, traz a melhor veste. O pai lhe restitui totalmente a sua dignidade dentro da sua casa. E tem mais, ele manda matar um novilho gordo e faz uma grande festa. Este meu filho, vai dizer o pai, este meu filho estava morto e tornou a viver. Tinha se perdido e foi achado. Veja, no sacramento da reconciliação, essa parábola ilustra muito bem o sacramento da reconciliação, os pontos que são necessários para viver bem esse sacramento. Mas veja, o pai, ele não se limita a dizer, olha filho, você está perdoado, vamos esquecer o que aconteceu e tocar a vida aqui para frente. Não, ele faz muito mais. Ele oferece mais carinho, ele oferece mais honra, ele oferece mais bens. Lembrem-se que o filho já tinha torrado, gastado todos os bens que eram da sua parte da herança. Quer dizer, o pai oferece ainda mais, mais do que nunca, mais do que ele tinha antes. O amor de Deus, ele é sempre exagerado. Ele é sempre superabundante. Nós é que somos tolos, nós é que somos bobos e desprezamos esse amor. E nós desprezamos toda vez esse amor quando nós temos aquele pensamento pequeno de que nós não precisamos nos confessar, nós não precisamos deste sacramento. Mas agora nós falamos sobre a confissão dos pecados graves e o que implica, qual a graça é implicada com essa confissão dos pecados graves, mas também nós queremos destacar a importância, rapidamente, da confissão daqueles pecados pequenos, veniais, corriqueiros do dia a dia, que são inclusive perdoados pelo simples ato penitencial da Santa Missa. E aí vai nos ensinar o catecismo. Apesar de não ser estritamente necessária, a confissão das faltas cotidianas, pecados veniais, é vivamente recomendada pela Igreja. E por 4 motivos, 4 razões. A confissão regular de nossos pecados veniais nos ajuda a formar a consciência, a lutar contra as nossas más tendências, a deixar-nos curar por Cristo e a progredir na vida do Espírito, na santidade. Isso está lá no número 1458 do Catecismo.
Vamos meditar sobre essas palavras. As pessoas que se confessam com frequência, com regularidade, recorrendo a um bom confessor, primeiro, terá uma consciência bem mais formada, saberá distinguir o que é certo e o que é errado na vida com muito mais facilidade, o que é grave, o que é leve, ela terá uma consciência melhor das coisas. Além disso, essa pessoa se tornará cada vez mais forte, porque ela viverá, bem entre aspas, medicada. Ela viverá sempre usando, como se fosse um medicamento de uso contínuo, sempre estará ali pronta para enfrentar as suas más inclinações com mais força, com mais vigor, sobretudo aqueles pecados do dia a dia, impaciências, irritações, preguiça, curiosidades obscuras, vaidades, críticas, fofocas, enfim, aqueles pecados mais corriqueiros, ela vai ter mais força de enfrentar isso, porque a confissão frequente ajuda. E por fim, a pessoa que se confessa com mais frequência, ela progride, ela cresce cada vez mais no caminho de amor a Deus, de amor ao próximo, ela se renova, ela descobre novas formas, novas maneiras de fazer o bem. Então, que nós possamos recorrer cada vez mais a este sacramento tão salutar, tão importante para a nossa vida. Mas agora, chegando ao final deste momento de oração, nós vamos pedir a bênção de Deus sobre nós e também sobre todos aqueles objetos de devoção ou outros objetos que você deseja receber a bênção de Deus, sobretudo a água, o sal, os medicamentos que você toma com frequência, seus exames médicos, enfim, tudo aquilo que você deseja receber a bênção de Deus. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Deus Pai de bondade, abençoai estes vossos filhos e filhas, que hoje recorrem à vossa graça e à vossa bênção. Acolhei os seus propósitos, as suas necessidades e protegei-os, dando-lhes a graça da saúde contra todos os males do corpo e da alma. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado por ter estado conosco neste momento. Obrigado ao Ultrafarma e ao Sr. Sidney Oliveira pelo apoio que oferecem à evangelização. E nos veremos na próxima semana, se Deus quiser, estando na presença de Deus. Há 24 anos, a Ultrafarma cuida da sua família, oferecendo sempre o melhor preço e a maior variedade de produtos. São medicamentos genéricos, de marca, vitaminas, produtos de higiene e muito mais. Tudo com os maiores descontos já vistos e com entrega garantida em qualquer lugar do país. Acesse ultrafarma.com, o aplicativo ou visite uma das nossas lojas. Ultrafarma.com, a mais barata e maior farmácia online do Brasil. Saia do aluguel com a promoção Sidney Oliveira Ultra Prêmio. A edição turbinada vai dar mais de R$500 mil para você. A cada R$50 em compras nos produtos da linha Sidney Oliveira, você recebe um cupom e concorre todos os dias até R$700. Mais sorteios de 10 mil toda semana. Mais prêmios de R$500 todo dia 8. E no final você ainda concorre a R$150 mil. Realize os seus sonhos com a promoção Sidney Oliveira Ultra Prêmio.